18 senadores, 201 deputados federais lançaram a Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional. Ninguém melhor do que o presidente da frente, o senador Roberto Requião, para explicar como, por quê e quais os objetivos dessa frente. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador. 18 para começar. Sim. E 201 parlamentares da Câmara também para começar. É um começo. São vários partidos. Eu acho que o Congresso e o Brasil está acordando para a ameaça que está sofrendo. O projeto do governo federal, que se chama hoje Ponte para o Futuro, é uma espécie de um projeto suportado pelo famoso Consenso de Washington e pelas ideias traduzidas naquele livro do Fernando Henrique Cardoso, que consagra o dependentismo, que diz que nós brasileiros esgotamos a nossa inteligência, a nossa capacidade tecnológica, a nossa competência administrativa e precisamos entregar o país agora para os outros para que possamos retomar um processo de desenvolvimento. O Brasil está ameaçado. O governo pretende entregar, através de uma venda no momento de recessão, terras brasileiras para grupos estrangeiros. Inclusive, o governo está entregando a mineração para grupos estrangeiros. O governo está escravizando os trabalhadores, a precarização do trabalho, quer privatizar a previdência pública. Então, é um projeto de desmanche da velha proposta de Brasil, nação, de Brasil, Estado soberano. O senhor falou também nessa concessão, que a concessão do centro de lançamento de Alcântara para um convênio com os Estados Unidos também representaria uma ameaça à soberania nacional. Simbolicamente, sim, né? Materialmente, não é um grande estrago, mas simbolicamente, sim. É a desistência do país de trabalhar num projeto de mísseis. Você sabe que a guerra moderna hoje depende dos mísseis. Até um tempo atrás, ela dependia da capacidade de transporte das tropas, velocidade e tudo mais. Hoje não, são os mísseis supersônicos, hipersônicos que fazem a diferença numa blindagem do país contra ataques e com uma velocidade que viabilize que os ataques de determinada força seja fulminante e impossível de ser interceptado. Nós estamos entregando tudo. O governo brasileiro é um governo entreguista. E o Michel Temer, antes de viajar para a Rússia agora, ele disse que tinha que acelerar o processo de internacionalização da nossa economia. Onde é que está o projeto nacional? A intenção é destruir a ideia de Estado-nação. E como dizia agora o general Vilas Boas, o comandante do Exército, numa reunião da Comissão de Relações Exteriores, minha gente, o Brasil é grande demais para não ter um projeto próprio e ser um Estado dependente de outros interesses e outras potências. Quando o senhor fez críticas à intervenção dos Estados Unidos, que, na verdade, seria considerado, entre aspas, a maior ameaça à nossa soberania, que é considerado tradicionalmente pelos partidos de esquerda a maior ameaça, o senhor também mencionou Inglaterra e Alemanha no discurso de lançamento da frente. Por quê? Na verdade, se interpretou um pouco mal. Eu não estou preocupado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é vítima da financiarização da economia no mundo. Até a produtividade dos países desenvolvidos do planeta Terra está caindo de forma drástica em função do domínio absoluto do capital financeiro. É um mamão bíblico. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamão. Não se pode servir às sociedades, aos povos e ao dinheiro ao mesmo tempo. E o dinheiro está tomando conta dos países da estrutura do globo terrestre. Os Estados Unidos é vítima disso também. Por que o Trump ganhou a eleição? Em função dos desempregados nos Estados Unidos, porque o capital americano saiu dos Estados Unidos e foi investir na China para aproveitar uma mão de obra em relação à dos Estados Unidos, semi-escravizada e extraordinariamente mal assalariada. Mas o retorno à situação anterior, já que os explorados hoje são os trabalhadores estrangeiros, inclusive potencialmente os brasileiros também. Os explorados são os estrangeiros, mas os desempregados são os norte-americanos que não têm emprego mais, porque o capital foi embora e foi produzir lá fora bens para serem consumidos dentro dos próprios Estados Unidos. Então, essa financiarização da economia é a inimiga do Brasil e do mundo. Agora, os centros financeiros ficam nesses países que eu citei e que você repetiu agora. Bom,
O senhor também fez considerações a respeito de outras instituições, por exemplo, o nosso Banco de Fomento, que é o BNDES. Ele também estaria sob ataque. Que ataque é esse? Está sendo destruído. Já tiraram 100 bilhões de reais do banco para pagar a suposta dívida brasileira, uma dívida que não foi nunca auditada e que sofre acréscimos absurdos por um Banco Central comandado pelo interesse financeiro. Quem comanda a economia brasileira hoje? O Bradesco e o Itaú. O Banco Central é presidido pelo Ilan Goldfein, o chefe da economia do Itaú. O segundo é do Bradesco. E o ministro da Fazenda é o Meirelles, que era o presidente da Associação de Bancos Internacionais no Brasil. Então, a estrutura produtiva do país está sendo prejudicada de uma forma brutal. Nós estamos vendo a desindustrialização caminhando a passos larguíssimos. E isso não vem de agora, não. Desde a década de 80. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais que os tigres asiáticos. Quais eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 15% do que eles produzem. O que foi que aconteceu conosco? Nós fomos capturados pela Guerra Fria e pela financiarização da nossa economia. Nós tínhamos um projeto de nação. Hoje o Brasil não tem projeto. E tem uma gestão a nível federal terrível. Ministros implicados e denunciados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. E o nosso presidente, o presidente do meu partido, Temer, acusado pela sua própria Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. É uma situação inusitada, é um governo insustentável. Mas atrás disso tudo, dizem eles, os que sustentam na mídia o governo atual, nós precisamos fazer as reformas. E o que são as reformas? As reformas são a precarização do trabalho e o comando da financiarização definitivamente da estrutura brasileira. Então, o que esta frente nacionalista propõe? No seu conteúdo principal, uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho contra o capital financeiro. Um projeto de Brasil, um projeto nacional. Como a frente vai atuar? Onde vocês vão apontar primeiro, onde vocês vão assestar as armas para enfrentar esse... O adversário principal é o capital financeiro. É o capital financeiro e esse grupo que tomou conta do Brasil a serviço do capital financeiro. Qual a alternativa que você vê para combater o capital financeiro? Porque essa é uma luta que, historicamente, ela tem sido inglória. Um projeto... Né? Não, inglória, quer dizer, eu acho que ultimamente não. A Inglaterra viabilizou o Brexit contra o domínio do Eurodeutsch, do euro comandado pela banca alemã. A Itália fez um plebiscito para financiarizar definitivamente o país e o plebiscito foi derrotado, o primeiro-ministro teve que se demitir. A Grécia desapareceu. E a única possibilidade de sair desta situação é a de Portugal, que, governado por uma coalizão de esquerda, socialistas, o único governo socialista da Europa está enfrentando uma política keynesiana de investimentos públicos. Aumentou o salário dos aposentados, aumentou o salário dos trabalhadores, está fazendo investimentos a partir do esforço do Estado e está saindo da crise. O caminho é esse. Mas Portugal também passou por um período de recessão em que até as aposentadorias tiveram que ser no momento do austericídio, no momento da fórmula determinada pelo capital financeiro, que é a liquidação do país e a entrega para a banca internacional. Você acha que estrategicamente o Brasil deveria se aproximar mais da China ou a China representa também Estrategicamente, o Brasil devia se aproximar dos brasileiros e ter um projeto nacional. Investimentos chineses no Brasil são bem-vindos, chineses, russos. Outro dia, eu presido o Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu fiz um discurso de abertura criticando a financiarização do mundo, mostrando os maus resultados na Europa, a Europa se acabando, esta guerra do capital financeiro contra o capital produtivo e o trabalho. Eu terminei o Antônio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, não do Parlamento Europeu Latino-Americano, convidado para participar da cerimônia de abertura, faz um discurso violento,
criticando Venezuela, Argentina e tudo mais, e diz: não podemos deixar a China e a Rússia investirem na América Latina, porque a América Latina é nossa, gritava ele. Eles são completamente doidos. Essa é a proposta da colonização dos nossos países, e nós queremos desenvolvimento. Bom, as defesas nacionais, a soberania nacional, com tantas fronteiras, com tantas frentes, nem sempre físicas, nem só os nossos quilômetros, milhares de quilômetros de costa, nossas fronteiras com os outros países, fronteiras terrestres, e o senhor pode falar muito bem sobre isso, que no seu estado fica a fronteira, a tríplice fronteira, que é considerada também uma ameaça. Não, de jeito nenhum. O Paraguai ameaça para o Brasil, o Uruguai ameaça a Argentina, rigorosamente não. Não os países, mas que por ali, pretensamente, passariam as pessoas que vindas do conflito do Oriente Médio. Não, nós todos viemos de algum lugar. Eu tenho algum sangue índio e negro, europeu também, italiano, alemão, português, espanhol, mas nós viemos de fora. Então nós temos que devolver o Brasil para os índios. Eu acho que é uma questão de solidariedade. Nós não podemos estar espantando povos do mundo que precisam de apoio num determinado momento. Não é por aí. Isso é uma estupidez. Isso é entrar naquela guerra racial e religiosa que contaminou a Europa inteira. Não, nesse caso, com esse tipo de discriminação, nós vamos trazer o conflito provocado pelo ISIS, pelo Exército Islâmico, para dentro do Brasil. Não é bem assim. Não há esta ameaça. O Brasil não se vê ameaçado por povos e pessoas necessitadas no mundo. Eu me referia apenas a essa questão do ISIS, especificamente, e a questão também da entrada de armas e drogas pelas fronteiras. Nossas Forças Armadas, nossa Polícia Federal não está sendo aquinhoada e abastecida com armamentos. As armas recentes entraram pelo Galeão, no Rio de Janeiro, e vieram de Miami. Não vieram nem pelo Paraguai, nem pela Argentina. E foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado, porque a Polícia Federal se ausentou desse evento. O senhor, durante a palestra de abertura lá da Frente Parlamentar, lançamento da Frente Parlamentar, o senhor se referiu ao capital vadio. É o capital que não produz nada. É o mamon bíblico. Mamon, na Bíblia, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. E não se pode servir ao dinheiro e servir ao povo, servir a Deus. Esse é o problema básico. O capital vadio é o capital da ciranda financeira, é o capital que rola a dívida dos estados, é o capital que não produz um botão da sua camisa, não produz uma peça da sua roupa, não produz uma peça de uma máquina, é o capital que não gera um emprego, que não garante a sobrevivência de uma família de trabalhadores, é o capital que vive da especulação, é o raio do capital financeiro que está dominando o mundo. Eu não falo mais em imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos é vítima do capital financeiro gerado na sua própria estrutura capitalista, que desemprega de forma brutal e elege, pela revolta da população desempregada, o Donald Trump presidente, com todos os seus preconceitos, o seu racismo, a ponto de chamar a nós latinos de porcos latinos. Bom, nós somos os brasileiros rejeitados nos Estados Unidos. Mas daí você vê como é que funciona a fronteira dos Estados Unidos com o México. A Globo mesmo, num documentário que eu assisti uma noite dessa, mostrava os americanos pressionados pelo custo fantástico de um país que privilegia o domínio do dinheiro, atravessando a fronteira para ir tratar dente no México. E um outro dado mais terrível ainda. Em cada 5 americanos, extrai os seus dentes porque não pode pagar o custo de um tratamento. É um país em que certamente há muita desigualdade. Um desequilíbrio enorme e que se acentua a cada dia. A reação surgiu com o Bernie Sanders, né? Um socialista norte-americano que quase ganhou a convenção do Partido Democrata. Ganharia a convenção se a máquina não tivesse evitado a sua candidatura e seria o presidente da República hoje se tivesse sido o candidato do Partido Democrata. E daí os jovens, não se sentindo representados pela Hillary Clinton, não foram votar. Não foram votar. Essa é uma das teorias. Uma abstenção muito grande. Senador, agora certamente a Frente Parlamentar vai investir, claro, como todos, uma das armas mais poderosas é a comunicação. Como vocês estão pensando em difundir
essas informações que o senhor veicula, das quais o senhor está liderando, a divulgação, como o senhor está pensando em fazer isso? A frente é uma frente nacionalista em defesa do Brasil, dos brasileiros, das nossas empresas, do nosso desenvolvimento. Esta frente vai ser um guarda-chuva para todas as manifestações nacionalistas terem um espaço para expor as suas ideias. E, ao tempo, nós vamos construindo um projeto para o Brasil, um projeto de poder, um modelo de Estado, um modelo de economia, um modelo de sociedade. A intenção da frente é ser o grande espaço da discussão a favor da soberania nacional. Nós iniciamos com uma palestra do ex-ministro Bresser Pereira, ele já redigiu um documento, que colocou as suas ideias em um documento. Coisa bem melhor do que existe aí. Mas talvez um pouco ortodoxa a visão dele também. Mas é a primeira grande colaboração. Em cima disso, nós vamos levar a discussão à frente. O que nós não podemos aceitar passivamente é que o Temer diga: precisamos internacionalizar a economia brasileira, temos que entregar as nossas terras, e ainda no momento de recessão, para grandes fundos estrangeiros. Daqui a pouco nós não vamos poder viajar pelo Brasil mais e não teremos nação porque perdemos a base de um projeto nacional que é o nosso solo. O senhor acredita, por falar em solo, o senhor acredita que o Brasil, que é uma imensa vocação já colocada em prática, que na verdade é um grande produtor de alimentos, através do agronegócio, produção de não apenas da soja e carne bovina, enfim, das quais o grande produtor é o seu Estado, inclusive. O senhor acredita que há uma trama para que o nosso solo seja vendido, grandes extensões de terra sejam vendidas ou concedidas a outros países? Não é trama, é um movimento objetivo que está sendo consolidado com projetos do governo federal. O projeto é o seguinte: Brasil, celeiro do mundo. Nós já temos um agronegócio extraordinariamente desenvolvido do ponto de vista tecnológico e da mecanização. Eles querem aumentar a produção, e a nossa produção é igual ou superior à dos Estados Unidos, a nossa produtividade. Eles querem vender a terra, vêm os grupos internacionais, vão investir mais dinheiro, aumenta a quantidade da produção. Mas com intensidade tecnológica e mecanização, desemprega de uma forma fantástica também, porque este projeto não contempla a agricultura familiar, a pequena e média propriedade, que bota alimento na nossa mesa. Esse projeto contempla algodão, milho e soja. Seremos grandes produtores com um desemprego monumental. Daí o que aconteceria? A revolta da população. Mas eles querem o Estado precarizado, um presidente da República subordinado ao comando do Banco Central independente, quer dizer, independente dos interesses do povo e absolutamente dependente do interesse do capital financeiro. E o presidente da República agindo como um policial para conter revoltas populares. Daí vem a proposta da precarização do trabalho. Salário mínimo desaparece, 13º desaparece, a Previdência é privatizada, se reduz a capacidade de reação da população trabalhadora com a liquidação dos sindicatos. E eles imaginam, então aí vamos oferecer um emprego tipo emprego chinês, precariamente remunerado, e com a pressão do Estado policial evitaremos as revoltas. E o projeto nacional desaparece. É o Brasil dependente na mão do capital financeiro e o povo escravizado. É por isso que surge o movimento que criou essa frente mista de defesa da soberania nacional. É uma frente nacionalista, mas não é xenófoba. Não é movida pelo horror ao estrangeiro, pelo ódio das minorias, que é o que move o movimento do Trump nos Estados Unidos, a lei do suposto combate ao desemprego e à evasão de capitais. Então, o que nós estamos tentando é fazer um movimento para salvar o Brasil desta tremenda boçalidade que é a ponte para o futuro, que foi urdida por prepostos da banca, do capital financeiro, e colocada na mão do Temer, pelos mesmos interesses que financiaram o afastamento da presidente Dilma Rousseff. A Dilma tinha feito um acordo conosco. Vocês evitam o impeachment e eu convoco eleições gerais no Brasil e nós vamos possibilitar que o Brasil discuta e proponha os caminhos que quer seguir daqui para frente. Isso tudo foi cortado e frustrado. E todas essas medidas que estão sendo tomadas são determinadas pela banca,
E são medidas que não elegeriam ninguém no Brasil. Quem é que vai imaginar um presidente eleito dizendo que vai acabar com o salário mínimo, que vai cortar as férias, que vai privatizar a Previdência, tirando a perspectiva de uma aposentadoria de uma pessoa que trabalha uma vida inteira? Isso está sendo imposto. É um tratamento de choque. No momento de uma crise, eles querem mudar os caminhos do Brasil, liquidando qualquer possibilidade da existência de um Estado nacional e soberano. Senador, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Volte sempre que quiser. As portas da TV Senado e o estúdio estão abertas para o senhor. Muito obrigado. Valeu, obrigado à TV Senado pela oportunidade e fica aqui a nossa convocação. Vamos participar desta frente contra a entrega do Brasil. É uma frente nacionalista a favor da soberania do nosso país. Este programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Nós queremos conhecer a sua opinião. Qual assunto você gostaria que a gente discutisse aqui no Cidadania? Ligue 0800 61 2211. Mande um WhatsApp para 61 999 66 1616. Obrigado pela companhia e até a próxima.